O sertão, um mar de terra rachada sob o sol inclemente. Um território vasto, implacável, onde a vida se agarra com unhas e dentes em meio à aridez. Foi nesse cenário hostil que floresceu um fenômeno social complexo e controverso, o cangaço. O cangaço. Uma saga de homens e mulheres que desafiaram a ordem, que se tornaram lendas vivas, temidas e admiradas em igual medida. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história fascinante, quero saber, você, que me acompanha aqui, de onde está assistindo a este vídeo? De qual canto do Brasil, ou até mesmo do mundo, você se conecta com essa narrativa do nosso passado? Deixe seu comentário aqui embaixo. E me diga, o que te atrai nessa história? É a bravura? A rebeldia? Ou a simples curiosidade de desvendar os mistérios de um tempo que parece distante, mas que ainda pulsa em nossas raízes? Imagine agora a vastidão do sertão nordestino. Um lugar onde a caatinga se estende até onde a vista alcança, com seus espinhos, suas pedras, e o sol. O sol. Um astro inclemente que castiga a terra e a pele. Nesse ambiente desafiador, os cangaceiros vagavam, movidos por um ideal, por vingança, ou pela necessidade de sobreviver. Eles eram filhos do sertão, moldados pela seca, pela fome e pela injustiça. Homens e mulheres que, em sua maioria, tiveram suas famílias desamparadas, suas terras confiscadas, seus direitos negados. Diante da opressão, muitos escolheram o caminho da rebeldia, juntando-se aos bandos que percorriam o sertão, desafiando o poder dos coronéis e das autoridades. Não eram heróis, tampouco vilões. Eram figuras complexas, contraditórias, que personificavam a luta do sertanejo contra a miséria e a marginalização. Sua história é feita de coragem, de violência, de lealdade e de traição. Uma história que ainda ressoa em nossos dias, nos convidando a refletir sobre as desigualdades sociais e sobre os caminhos que levam à revolta. Os cangaceiros caminhavam dias inteiros sem ver água, sobrevivendo de coragem e esperança. Se houver confronto com a polícia, eles arriscavam suas vidas em nome de seus ideais, ou para garantir a sua sobrevivência. A violência era parte integrante de seu cotidiano. Era a linguagem que entendiam e que usavam para se fazerem ouvir. Mas por que será que essas figuras tão controversas ainda despertam tanto interesse em nós? Será que é pela sua bravura em desafiar o sistema? Ou pela sua capacidade de adaptação em um ambiente tão hostil? O que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eles se vestiam de forma peculiar, com seus chapéus de couro adornados com fitas coloridas, suas roupas de algodão grosso, seus cinturões repletos de balas e seus rifles a tiracolo. Sua aparência era uma forma de afirmação, de distinção, de mostrar que pertenciam a um grupo, a uma identidade. Além das armas, carregavam consigo a esperança de um futuro melhor, a fé em dias mais justos. Acreditavam que, através da luta, da violência, poderiam transformar a realidade do sertão, acabar com a opressão e garantir uma vida digna para seu povo. A figura de Lampião, o rei do cangaço, personifica o cangaço. Com seu chapéu de couro adornado e sua presença marcante, ele se tornou um dos personagens mais emblemáticos da história do Brasil. Mas o cangaço não se resume a Lampião. Existiram outros líderes, outros bandos, outras histórias que merecem ser contadas. E as mulheres? As mulheres. As cangaceiras eram figuras igualmente importantes dentro dos bandos. Muitas vezes, eram elas que cuidavam dos feridos, que preparavam a comida, que transmitiam mensagens, que lutavam ao lado dos homens com a mesma bravura e determinação. Maria Bonita, a companheira de Lampião, é o exemplo mais conhecido de mulher no cangaço, mas muitas outras ficaram no anonimato. O cangaço não foi um movimento homogêneo. Existiram diferentes bandos, com diferentes ideologias, diferentes formas de atuação. Alguns eram mais violentos, outros mais justos. Alguns se dedicavam ao saque e à pilhagem, enquanto outros buscavam defender os interesses do sertanejo. Os cangaceiros conheciam a fundo a geografia do sertão, os caminhos, os esconderijos, as fontes de água. Eram verdadeiros mestres na arte da sobrevivência, capazes de se esconder da polícia por meses a fio, de escapar de emboscadas, de encontrar comida onde ninguém mais encontrava. A polícia, por sua vez, era implacável na perseguição aos cangaceiros. As volantes, como eram chamadas as patrulhas policiais,
percorriam o sertão em busca dos bandos, travando batalhas sangrentas que deixavam um rastro de morte e destruição. O apoio da população ao cangaço era ambíguo. Por um lado, muitos sertanejos viam nos cangaceiros uma forma de resistência contra a opressão dos coronéis e das autoridades. Por outro lado, temiam a violência dos bandos, os saques, as extorsões. O cangaço também influenciou a cultura popular do sertão. As músicas, as danças, as histórias que se contavam de geração em geração, retratavam a vida dos cangaceiros, suas aventuras, seus amores, suas lutas. A literatura de cordel, por exemplo, é rica em narrativas sobre o cangaço, que exaltavam a bravura dos cangaceiros, a sua rebeldia, a sua luta contra a injustiça. Mas, afinal, o que motivava esses homens e mulheres a ingressarem no cangaço? Seria a sede por vingança? A busca por justiça? A necessidade de sobreviver? Ou uma combinação de todos esses fatores? E como era o dia a dia de um cangaceiro? Como se alimentavam? Como dormiam? Como se relacionavam entre si? Qual com o farfalhar dos seus passos, mesmo a 20 passos de distância, o cheiro forte de pólvora e suor que impregnava o ar, e o silêncio tenso que antecedia os confrontos. No entanto, o cangaço não era feito de batalhas e violência. Houve, também, momentos de alegria, de convívio, de celebração. Os cangaceiros cantavam, dançavam, contavam histórias, buscando amenizar o peso da vida dura no sertão. Eram homens e mulheres que amavam a vida, que sonhavam com um futuro melhor, que lutavam por seus ideais, mesmo que seus métodos fossem questionáveis. E que, no fim das contas, deixaram sua marca na história do Brasil. O cangaço é um tema inesgotável, que nos permite mergulhar nas profundezas da alma humana, questionar nossos valores, refletir sobre o nosso passado. E é por isso que ele continua a despertar tanto interesse em nós. O que te surpreende mais nessa história? É a resiliência do povo sertanejo? A ousadia dos cangaceiros? Ou a complexidade das relações sociais naquele contexto? Compartilhe suas impressões aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre o cangaço. E ative o sininho para receber as notificações. Mas e se o cangaço não tivesse acabado em 2380? Como seria o sertão hoje em dia? Será que a figura do cangaceiro ainda existiria? Será que seus ideais teriam se perpetuado? É claro que isso é uma especulação, uma brincadeira com a imaginação. Mas serve para nos mostrar como o cangaço ainda nos intriga, nos provoca, nos desafia a pensar fora da caixa. A história do cangaço, no entanto, não se limita aos livros de história e aos documentários. Ele está presente na cultura popular, nas músicas, nas lendas, nos causos que se contam de pai para filho. E é através dessa memória coletiva que o cangaço continua vivo, pulsante, nos lembrando de um tempo em que a vida era dura, a justiça era rara e a esperança era a última que morria. Um tempo que, apesar de suas dificuldades, nos legou um patrimônio cultural rico e diverso, que merece ser preservado e valorizado. Mas ainda há muito a ser explorado sobre o cangaço. Muitas perguntas a serem respondidas, muitos mistérios a serem desvendados. E é por isso que vamos continuar nossa jornada por esse universo fascinante, descobrindo novos personagens, novas histórias, novas perspectivas. E você, está pronto para embarcar nessa aventura comigo? Então, prepare-se, porque a história do cangaço está começando. Eles avancavam sob o calor que parecia cortar o ar, um sopro constante que deixava as roupas úmidas de suor e o corpo colado à pele pelo sal. O sertão não perdoa, cada sombra é uma miragem, cada passo ressoa como um tambor invisível que lembra o tempo inteiro que a água é mais valiosa que qualquer ouro improvisado. E mesmo assim, os cangaceiros seguiam, movidos por uma coragem que não dependia de poços ou poços vazios, mas de uma chama interna que não se apagava diante do vento quente. Dia após dia, o chão rachado contava histórias de fome antiga, de famílias partidas, de crianças que aprenderam cedo a ouvir o estalo seco da lâmina do sol. Eles não falavam muito sobre água, mas quando a sede quase sufocava, as palavras vinham com mais peso do que o aço das armas. A esperança era um mapa invisível que se desenhava na mente, e a cada curva do terreno ele ganhava contornos mais nítidos. Ali havia um lugar que poderia oferecer, ainda que fosse uma gota, o alívio necessário para. Entre eles,
a relação de confiança era o que mantinha o grupo inteiro de pé. Havia quem carregasse a vela da moral em horas de cansaço, quem guardasse a memória das mães e dos filhos como se fossem amuletos, e quem, com a simplicidade de quem já viu de tudo, encontrava humor mesmo nas pálpebras pesadas pela desidratação. A travessia não era física, era uma prova de fé, de reconhecer que aquilo que parece impossível pode se tornar possível quando o elo entre todos permanece intacto. Os cangaceiros aprendiam a ler o traço do território com olhos de quem viveu nele. Sabiam onde o solo costuma guardar água após uma chuva rara, sabiam quais rejeitos de água, em leitos de rios secos, ainda guardavam o mínimo de reserva entre pedras. Uns diziam que, ao amanhecer, as aves cruzam o céu em direção a uma nascente escondida. Outros juravam ter visto, na poeira, o brilho de uma poça que abandonaram meses antes. Eles observavam, anotavam mentalmente e seguiam com o cuidado de quem sabe que cada passo pode ser o último se a água falhar. Exemplos práticos surgiam do jeito simples com que a vida, quando chega a penúria, ensina a improvisar. Um deles, o mais velho do grupo, mostrou como improvisar um filtro com tecidos velhos e cascas de bambu, passadas por água o suficiente para poupar o líquido precioso. Outro ensinou a usar o calor do sol para ferver uma água mal filtrada em canecos improvisados, cobrindo-os com folhas grossas para manter uma temperatura que reduzisse o risco de doenças. Pequenos gestos que, somados, faziam a diferença entre caminhar mais algumas horas ou permanecer mais uma noite em um abrigo improvisado. Havia também a prática de aproveitar as horas mais frescas do dia para avançar. O nascer do sol trazia uma brisa que, com sorte, carregava consigo uma leve umidade do ar, ajudando a aliviar a garganta ressecada. Ao fim da tarde, quando o calor se acalmava, eles buscavam abrigo em cavernas, sob penhascos e em pequenas clareiras, onde conseguiam ouvir o gotejar distante de alguma água subterrânea, quase imperceptível, que os ajudava a acreditar que a água não era uma miragem, mas uma promessa por cumprir. Caso relevante na memória do grupo era o da travessia pela Serra de Pedra Batida. Conta-se que, em uma noite sem luar, a lua insinuou um feixe pela fenda entre as nuvens. Foi nesse instante que Virgulino, conhecido como líder, ordenou que o grupo se dividisse para cobrir mais terreno, cada dupla buscando um ponto de água conhecido por velhas trilhas de quem nasceu ali. Um dos pares voltou com uma pequena porção de água em uma garrafa de barro rachada, o suficiente para alimentar o grupo na hora mais crítica, e a façanha ganhou o tom de lenda entre os que ficaram para trás. Em outra ocasião, uma jovem do grupo, Maria Bonita, mostrou que a coragem não era dar passos largos, mas saber quando recuar para preservar a vida. Em meio a uma carência que parecia sem fim, ela conduziu uma conversa com um morador local, não para pedir clemência, mas para entender onde o território permitia o encontro com a água sem atrair disputas. O diálogo foi curto, mas suficiente para abrir uma rota que não era evidente no mapa, uma rota que, embora arriscada, oferecia uma chance de sobreviver ao calor que ofegava o corpo e a mente. Esses momentos de tática, de paciência, de leitura do terreno, mostravam que o que sustentava a jornada não era a lâmina ou a força dos homens, era a capacidade de ouvir o sertão, entender seu tempo, respeitar seus limites sem rendê-los. E ao ouvir os passos de cada companheiro, cada um sabia que não se tratava de individualidades, mas de uma comunidade que se entregava ao deserto com a mesma devoção com que se entrega a uma casa de barro para acolher uma família. Podiam parecer cruéis aos olhos de quem não compreende o peso da sobrevivência, porém, ali, havia uma ética própria. O cuidado com o próximo, a partilha de cada gota de água quando havia, a ajuda mútua para carregar cargas ou orientar alguém que tropeçava, tudo isso compunha uma moral de bandeirantes e nômades que o sertão aliava pela necessidade. Não era uma corrida pela sobrevivência, era uma espécie de pacto silencioso de que o grupo, por maior que fosse, não poderia perder a humanidade que o levava adiante. Anos de convivência com o sertão ensinavam também a ouvir o silêncio entre as histórias. Enquanto o sol se punha, o vento mudava de direção e a poeira descansava. Os homens e as mulheres que compunham o bando encontravam o descanso que permitia sonhar com a próxima madrugada, com a próxima chance de avistar, além da linha da visão, aquela mancha azul que poderia ser água. E naquele instante, cada um repetia sem palavras a convicção que os guiava. Não há vitória sem água, não há retomar sem memória do que se deixou para trás. Os episódios de aproximação com a água não eram passos solitários, eram coreografias compartilhadas. Um carregava o cantil, outro guardava o mapa mental das fontes,
uma terceira pessoa mantinha o ânimo da equipe com histórias do passado, que pareciam, nos momentos de sede, alimento para a alma. E assim, entre o cansaço e a esperança, o grupo seguia, levando consigo aquilo que separa a vida da derrota. A decisão de continuar quando tudo ao redor convida a desistir. A relação com o tempo também era fundamental. O sertão não perdoa não pela seca, mas pela pressa. Eles aprendiam a respeitar os ciclos, esperar a brisa certa, abandonar uma rota quando sinais indicavam conflito, escolher um abrigo com base no vento que trazia o cheiro de chuva distante. Nessas escolhas, o acaso tinha pouco espaço. Cada decisão era o resultado de uma leitura precisa do presente, com memória do que já havia sido vivido e cuidado com o que poderia acontecer. No meio da trilha, cada cheiro, cada som, cada sombra, ganhava significados novos. Um pássaro que arranhava o ar como quem marca território, o estalo de uma folha que o vento levantava, a distância entre uma fonte que se insinuava e outra que já não existia. Tudo isso virava pista, tudo isso ensinava a manter o olhar afiado sem abrir mão da cautela necessária para não expor o grupo a uma nova sede de sangue ou a uma emboscada. A água, nesse contexto, era menos um elemento físico do que uma promessa que o coração reconhecia antes dos olhos enxergarem. Em termos de linguagem, a narrativa tinha o peso de uma tradição que não se escreve em papel, mas que se transmite em cada gesto, em cada silêncio compartilhado entre quem caminhava. Quem contava as histórias era muitas vezes quem não falava de água como se fosse líquido, mas como símbolo de vida que atravessa o corpo. E quando alguém questionava o custo disso, os olhos devolviam a resposta com firmeza. Cada gota salva uma vida, cada vida salva mantém o grupo inteiro em pé. A prática de reconhecer sinais de água não se restringia a uma única ferramenta. Alguns se apoiavam na observação do mapa estelar ao fim da tarde, outros, na memória de trilhas, e ainda havia quem mantivesse uma relação quase espiritual com o sertão, entendendo as poças que existem sob a sombra de CNS secos como se fossem testemunhas da chuva que viria. Esses sinais, repetidos com disciplina, formavam um tipo de alfabetização do deserto que ninguém aprende em livros, a alfabetização da sobrevivência. Foi nessa mescla de física, psicologia e fé no coletivo que o grupo encontrava forças para atravessar miragens, resistir a roubos, evitar confrontos desnecessários e, principalmente, manter a esperança acesa. Porque a água era, antes de tudo, uma metáfora poderosa. O que sustenta a vida é a relação entre quem fica e quem precisa, entre quem guarda o último gole e quem abre caminho para o próximo passo. E nessa relação, a coragem não era bravura, era responsabilidade. A cada região que se atravessava, surgiam novas lembranças que ajudavam a manter a direção. Em uma das paisagens, uma colina desenhava a linha de um leito antigo que, diurno, parecia seco mas, com a chegada da noite, revelava uma camada de orvalho que nem sempre era suficiente, mas que, somada aos demais recursos, deixava o grupo com a sensação de que a vida, às vezes, se renova com o simples toque da natureza. A água, então, era menos um privilégio do privilegiado do que um bem comum que todos tinham o direito de partilhar, mesmo que fosse na forma de uma gota que salvava uma vida. Com o passar dos dias, o cansaço inicial dava lugar a uma espécie de serenidade forçada pela sobrevivência. Eles aprendiam a conversar menos, a ouvir mais, a se observar com a qualidade de quem sabe que cada pessoa que caminha ao lado é uma garantia de que, juntos, ainda há possibilidade de chegar ao fim da jornada. E quando a noite caía, o silêncio ganhava contorno de proteção. Proteção para a água que pode vir na madrugada, proteção para a memória que sustenta a esperança, proteção para o corpo que precisa descansar para acordar com novos olhos. Entre as lições do deserto, uma que ficou marcada foi a importância de lembrar de casa. Não para manter a motivação, mas para não perder a humanidade que, de tão próxima, se tornava o farol que orientava a rota. O cheiro de casa, de pão ainda quente, de água fresca que escorre pela torneira, de vozes que chamam pelo nome, tudo isso virava bússola invisível em meio à poeira. E, mesmo quando a distância parecia interminável, essa lembrança mantinha o grupo unido, fazendo com que cada passo fosse também um passo de retorno a quem eles eram antes de terem aprendido com o sertão a caminhar sem pedir muito. A certeza de que a água não tarda quando o coração está firme é que tornava cada decisão mais clara. Mesmo em momentos de risco, houve quem preferisse abrir mão de uma vantagem tática para poupar a vida de algum parceiro, porque, no balanço, a vida coletiva era mais valiosa do que qualquer triunfo individual.
Esse tipo de escolha não fica registrado na memória de quem a viveu, mas nos relatos que ganham forma nas vozes dos que assistiam, nas crônicas que os antigos contavam em cantigas de roda na beira do tropeço, onde a água morre como promessa, mas renasce na esperança de que aquele grupo ainda pode seguir adiante. Já em tempos mais críticos, houve episódios em que o que era visto como o último recurso acabou virando uma oportunidade de recomeçar. Um casal do grupo conseguiu, com uma paciência quase litúrgica, conduzir os demais até uma nascente escondida sob uma rocha que formava uma espécie de beco de água, protegido do sol. O retorno com aquelas garrafas improvisadas parecia uma batalha ganha, não pela glória da violência, mas pela simples possibilidade de saciar a sede e continuar a jornada sem que ninguém se quebrasse pela fadiga. Esses casos, repetidos várias vezes, foram os que alimentaram a narrativa que hoje ainda se conta, entre um gole de água que cai de leve e o calor que volta a exigir cuidado. A trajetória, portanto, não era de resistência física, mas de resistência social. Manter a cabeça fria, a alma aquecida pela memória, o respeito pelas pessoas que cruzavam o caminho, as regras não escritas que ditavam como compartilhar o que era necessário para a vida continuar. A água, nesse sentido, não era só um bem material, era um símbolo de compromisso com a comunidade que, mesmo sob o fogo das perseguições, escolhia não deixar ninguém para trás. Essa é a essência que permanece quando se olha para trás, uma aliança de criaturas humanas frente à aridez, que preferiu enfrentar a noite com um punho firme do que entregar a vida sem luta. E, no fim, o que fica não é a imagem de homens e mulheres que caminham sem ver água por dias. Fica a lembrança de que a sobrevivência é feita de escolhas que, no fundo, revelam quem somos quando o chão parece ruir sob os pés. Fica a lembrança de que a coragem pode renascer como a água que parece ausente, e ainda assim, aparece em forma de oferenda entre companheiros, em forma de decisão que salva a vida do outro, em forma de uma promessa de que haverá outro dia para recomeçar. Fica, enfim, a certeza de que a história do sertão, contada com olhos atentos, não é sobre o que os cangaceiros fizeram, mas sobre como continuaram a existir, diante do deserto, juntos, com água nos olhos e força no coração. Estamos ficando por aqui, quase no limite do horizonte. Gostou do que viu até agora? Quer acompanhar outras jornadas que se entrelaçam com o cheiro do suor, da poeira e da água que sempre aparece quando menos se espera? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com os amigos que também apreciam histórias onde coragem e esperança se entrelaçam com o sertão, porque há muito mais para descobrir, e cada episódio abre uma nova porta para entender esse mundo antigo que ainda pulsa além da linha do olho. Agora, para quem chegou até aqui, deixo uma última imagem antes de encerrar este capítulo. Um grupo que caminha não para superar a sede, mas para manter viva a memória de quem ficou para trás, de quem abriu caminho, de quem acreditou no possível mesmo quando tudo parecia perdido. Porque, no fim, a água que eles tanto perseguiram simboliza algo maior. A capacidade de manter a humanidade intacta, mesmo em meio ao deserto mais duro, e de transformar a necessidade em solidariedade, em história, em legado. Concluo com a certeza de que as trilhas do sertão guardam segredos que merecem ser contados com cuidado, com respeito àquelas vozes que o tempo quase levou. A cada passo, uma lição sobre o que significa resistir, não sobreviver, sobre como a coragem, quando acompanhada de responsabilidade, pode construir pontes onde não há água para beber, mas há água para sonhar. E, se deixar o canal continuar sendo esse lugar onde histórias de coragem ganham voz, em cada episódio você encontra uma nova forma de entender o que é viver de verdade. Que a trilha siga, que o vento conte outros segredos, que a água apareça onde menos se espera, e que possamos, juntos, entender o que o sertão oferece quando se aprende a ouvir. Concluo com uma nota forte, para lembrar que a jornada não é sobre a água perdida, mas sobre a água que se encontra no gesto de dividir, no cuidado com o próximo, na honra de manter a palavra dada mesmo diante do fogo. Que esse espírito permaneça, em cada um de nós, como um sinal de que a vida, embora áspera, pode ser bela quando há coragem, esperança e companheirismo. E assim, seguimos em frente, com olhos atentos, pés firmes e o coração aberto para as histórias que virão. Estamos aqui para aprender, refletir e nos inspirar naquilo que o sertão ensina sem pedir licença. Até o próximo capítulo, com mais histórias de coragem, água e humanidade.